Você já reparou como algumas pessoas são idealizadas instantaneamente, enquanto outras são condenadas instantaneamente? Como um novo parceiro romântico pode parecer absolutamente perfeito, impecável, quase divino para depois se revelar devastadoramente humano? Ou como alguém que você nunca conheceu pode desencadear um nojo ou medo tão intenso que você não consegue explicar a força da sua reação? Carl Jung acreditava que isso tem muito pouco a ver com quem as pessoas realmente são, e tudo a ver com o que projetamos inconscientemente sobre elas. Se você está pronto para explorar os mecanismos ocultos da sua própria psique e entender por que você vê as pessoas da maneira que vê, inscreva-se no Império da Mente. Mergulhamos fundo na psicologia que molda a sua realidade toda semana. Hoje vamos explorar uma das ideias mais perturbadoras de Jung. Quando Deus não está conscientemente relacionado, a psique projeta o divino ou o demoníaco sobre outros seres humanos. O que é projeção, realmente? Vamos começar com o que é projeção, de fato porque a maioria das pessoas a compreende completamente errado. Projeção não é imaginação, não se trata de inventar algo, é percepção inconsciente. Jung ensinou que tudo aquilo que não tornamos consciente dentro de nós é experimentado fora de nós como destino, como autoridade ou como ameaça. Em outras palavras, as partes de si mesmo que você não reconhece, você encontrará no mundo ao seu redor. Pense nisso por um momento. As qualidades que você não integrou, as feridas que você não curou, o poder que você não reivindicou, tudo isso é projetado para fora, como um projetor de filmes lançando imagens em uma tela. E outras pessoas se tornam essa tela. Quando a imagem interior de Deus, o que Jung chamou de si mesmo, o arquétipo central da totalidade, está subdesenvolvida ou inconsciente, a psique não simplesmente dá de ombros e segue em frente. Não, ela a busca externamente. Ela procura algo ou alguém para carregar esse peso sagrado. É por isso que algumas pessoas são elevadas além da razão e outras são condenadas além da medida. Eis o porquê. Empatas podem ver alguém como escolhido, especial, enviado por Deus ou destinado a salvá-los. Narcisistas podem exigir reverência, admiração absoluta ou obediência inquestionável. Nenhuma das duas respostas está enraizada na realidade. Ambas estão relacionadas à projeção a uma imagem que existe dentro da psique, não na pessoa que está diante deles. Por que empatas deificam as pessoas? Agora vamos falar sobre empatas, porque esse padrão se manifesta poderosamente em indivíduos empáticos. Empatas tendem a carregar um forte senso interno de significado. Eles sentem o sagrado. Eles percebem profundidade, beleza, transcendência. Mas aqui está o problema. Muitas vezes lhes falta autoridade interna. Eles ainda não reivindicaram o poder dentro de sua própria alma. Jung diria que o empata sente o divino, mas ainda não o integrou. Eles sabem que algo sagrado existe, mas não acreditam que lhes seja permitido possuí-lo. Então, o que acontece? A imagem divina é projetada em outras pessoas. Em seguida, parceiros românticos que parecem entendê-los de uma forma que ninguém mais entende. Professores ou mentores que falam com clareza ou presença incomuns. Líderes que inspiram devoção e prometem transformação. Indivíduos espiritualmente carismáticos que irradiam algo que o empata anseia. O empata inconscientemente diz: você carrega o que eu ainda não consigo conter dentro de mim. E é aqui que o perigo começa. Porque isso não é amor. Isso é o deslocamento do eu. Quando você projeta a imagem de Deus em outra pessoa, você está essencialmente entregando a ela a sua alma. Você dá a ela o poder de definir o seu valor, determinar o seu caminho
e se tornar a fonte do seu significado. Você para de buscar orientação dentro de si e começa a buscar salvação fora. E a pessoa que você divinizou, ela não pode estar à altura disso, porque ela é humana, imperfeita, limitada, inconsciente à sua maneira. Então, eventualmente, eles caem. Eles te decepcionam. Eles revelam sua sombra. E quando isso acontece, o empata não se sente apenas magoado, ele se sente traído por Deus. Porque era isso que a projeção representava, uma adoração equivocada. Jung alertou que esse tipo de idealização é uma das formas mais perigosas de inconsciência. Ela impede você de se tornar completo. Ela impede você de encontrar sua própria divindade interior. Por que os narcisistas exigem ser vistos como Deus? Agora, vamos inverter a situação. Se os empatas projetam a imagem de Deus para fora, os narcisistas exigem que os outros a projetem neles. O narcisista não apenas quer admiração, ele precisa dela. Ele anseia por ela. Porque, no fundo, ele está desconectado de sua própria integridade interior. Nos termos de Jung, o self é subdesenvolvido ou fragmentado. Então, eles fazem o que a psique sempre faz quando algo é inconsciente. Tentam obtê-lo de fora. O narcisista essencialmente diz: se eu conseguir fazer você me ver como especial, poderoso, escolhido, então talvez eu possa me sentir completo. É por isso que os narcisistas se cercam de pessoas que refletem sua imagem inflada. Eles precisam dos espelhos, precisam dos adoradores. Porque sem essa validação externa, o vazio interno se torna insuportável. Mas eis o que Jung compreendeu: o narcisista não é verdadeiramente confiante. Por baixo da grandiosidade está a mesma ferida que o empata, carrega uma desconexão do si mesmo. A diferença está no mecanismo de defesa. O empata projeta o divino para fora e diz: você é o Deus. O narcisista exige a projeção para dentro e diz: eu sou o Deus, me adore. Ambos estão tentando resolver o mesmo problema: a ausência de uma relação consciente com sua própria divindade interior. E ambos criam desastres relacionais. Porque quando você exige ser visto como Deus, você não tolera ser visto como humano. Qualquer crítica, qualquer limite, qualquer momento em que alguém se recuse a sustentar a projeção, parece uma aniquilação. Então o narcisista ataca. Ele pune. Ele desvaloriza. E o empata, preso na projeção, muitas vezes permanece por tempo demais esperando que o Deus que imaginou retorne. A solução: retirando a projeção. Então, qual é a saída? A resposta de Jung foi clara: retirar a projeção. Isso não significa parar de se importar com as pessoas. Não significa se tornar frio ou cínico. Significa parar de esperar que outros seres humanos carreguem o peso do divino por você. Retirar a projeção significa reconhecer quando você idealizou alguém além da realidade. Perguntar a si mesmo: que qualidade estou vendo neles que preciso desenvolver em mim, recuperando sua própria autoridade interior, sua própria conexão com o significado, seu próprio relacionamento com o sagrado. Ao retirar a projeção, você não perde o divino, você o encontra onde sempre esteve, dentro de você. Isso é o que Jung chamou de individuação. É o processo de se tornar inteiro, de integrar a imagem de Deus conscientemente, para que você não precise mais projetar, elear nos outros ou exigi-la deles. E aqui está o belo paradoxo. Quando você para de projetar o divino nas pessoas, você finalmente consegue vê-las com clareza. Você pode amá-las por quem elas realmente são: imperfeitas, humanas, reais, sem precisar que elas sejam seu salvador ou seu Deus. Você também pode reconhecer as pessoas genuinamente perigosas
aquelas que exigem sua adoração, que exploram suas projeções, que se alimentam do seu inconsciente e se afastar com clareza, não com culpa, porque você não está mais se relacionando com a imagem. Você está se relacionando com a realidade. E nesse espaço, um relacionamento genuíno se torna possível. Não projeção, não possessão, mas presença. Então, aqui está a pergunta que Jung lhe faria. Quem você transformou em um Deus? E que parte de si mesmo você abandonou nesse processo? Porque enquanto você não responder a essa pergunta honestamente, continuará repetindo o padrão, continuará idealizando, continuará se decepcionando, continuará entregando seu poder a pessoas que nunca deveriam tê-lo. O divino não está lá fora, está aqui dentro. E no momento em que você perceber isso, tudo muda. Se esta exploração das profundezas da psique ressoou com você, inscreva-se no Empire of the Mind. Estamos construindo uma comunidade de pessoas comprometidas com a consciência, com a individuação, com a visão da realidade como ela é, não como a projetamos. Deixe um comentário abaixo. Quem você idealizou em sua vida e o que você aprendeu quando a projeção finalmente se quebrou? Obrigado por assistir. Até a próxima, mantenha-se consciente.